Entra anos, sai anos, e uma preocupação é constante, a violência doméstica, agressões contra mulheres. Um dado recente, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estimou 21 milhões de brasileiras que sofrem algum tipo de agressão, isso só nos últimos 12 meses. 5 milhões e 300 mil relataram ter sofrido abuso sexual ou foi forçada a manter relação sexual contra a própria vontade. Aqui na nossa região, o número de mulheres em situação de violência doméstica acolhidas pelo Serviço de Proteção de Campinas aumentou 12,5%. Dados da Secretaria de Assistência Social mostram que foram 40 mulheres abrigadas em 2024 contra 80 do ano anterior. Nesse ano, 2025, 22 mulheres já foram acolhidas pelo Serviço de Atenção e Resgate à Mulher. E por isso a informação é importante, conscientização também, principalmente sobre direitos, já que a legislação pode ser também uma arma para prevenir esse ciclo de violência. E é sobre isso que a gente conversa com a Jaqueline Cachê, que é advogada especialista em direitos da mulher, que está conectada aqui com a gente. Seja bem-vinda, Jaqueline. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Jaqueline, que mecanismos legais, né, a gente pode considerar, né, e que podem inclusive ser aprimorados para evitar a repetição desse tipo de violência? Bom, eu acredito que nós estamos muito bem amparados legalmente. Nós temos previsão, nós temos, né, uma das melhores leis de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Então, estamos amparados legalmente e temos serviços do nosso município que estão à disposição da população. Eu acredito que a grande dificuldade seja mais relacionada à falta de informação e de conscientização do que propriamente do atendimento dos serviços. De todo modo, a Lei Maria da Penha, ela prevê que o atendimento em todas as esferas, né, em todos os lugares que essa mulher vítima de violência vai passar, então desde a delegacia até o IML, o Poder Judiciário, os serviços do CRAS, os serviços de atendimento da rede municipal, que todos esses atendimentos, eles precisam ser realizados por pessoas especializadas e que considerem a questão do gênero e a questão da violência como uma realidade. E aí, quando a gente fala, né, de mais informação, seria isso, delas saberem exatamente a quem recorrer, quando recorrer, né, ou como recorrer? Exatamente. A gente precisa considerar, Sandra, que nós estamos numa metrópole, né? Então, esses dados das mulheres abrigadas, né, das mulheres que estão ali protegidas no abrigo, eles são ínfimos perto do número real de mulheres que sofrem violência no nosso município. O acesso aos serviços, ele é dificultado pela falta de informação. E nós temos uma outra dificuldade, nós temos 2 delegacias da mulher, né, no município, né, numa metrópole, numa cidade do tamanho que é Campinas, e ambas estão não centralizadas, né, porque uma está ali na John Boy e outra ali no Jardim Proença, mas talvez não sejam suficientes para atender a demanda. E essa dificuldade de acesso, que eu acho que é a maior que nós temos, além da questão da falta de informação, às vezes impede que essas mulheres procurem o serviço. Mas divulgar esses canais de atendimento, divulgar os canais de denúncia, divulgar que nós temos uma rede de proteção, nós temos hoje em Campinas a Casa da Mulher Campineira, que procurou colocar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, todos os serviços que são necessários para o atendimento dessa mulher. Essa divulgação é extremamente importante para que essas mulheres se sintam confiantes de que elas serão acolhidas em algum lugar, em algum serviço, mas além disso, eu acho que é muito importante que a gente consiga conscientizar as mulheres sobre o que é a violência. E há medidas também que poderiam ser mais eficazes para pensar na diminuição da violência contra a mulher? Perdemos o contato com a Jaqueline. Jaqueline Cachê está falando aqui sobre a questão da violência contra a mulher. Só para contextualizar, nós estamos no mês das mulheres, né? No sábado nós passamos pelo Dia Internacional da Mulher. Esse mês todo é um mês de lembrança e conscientização sobre os direitos e os principalmente os direitos que a mulher tem, e essa luta diária, contínua,
para o fim da violência contra a mulher. O número de casos, gente, ainda é muito elevado, e isso preocupa não só as autoridades, como as próprias mulheres, que muitas vezes não se sentem seguras nem para ir na esquina para poder comprar alguma coisa numa farmácia. Quantos relatos nós já não ouvimos, né, Sandra, de mulheres que têm medo de sair às ruas porque podem ser vítimas de violência, ainda mais por homens que se acham no direito de pensar que as mulheres são propriedade deles. Muitas vezes essa violência acontece aí no ambiente doméstico mesmo, né? Por pessoas próximas. E aí tem o vínculo emocional também, né? Exato. E a Jaqueline, que é advogada, especialista em direito da mulher, estava falando exatamente da importância da informação, das mulheres saberem, né, os caminhos para essa denúncia, saber que tem uma rede de apoio depois também de tomar essa decisão de denunciar. E aí eu questionava aqui se tem também mais medidas que poderiam ser eficazes para prevenir, né, para diminuir a violência contra a mulher, Jaqueline. Isso, Sandra. Como eu dizia, então, a questão da informação, no meu entendimento e no entendimento dos especialistas nesse assunto, é o mais importante para que a gente combata efetivamente a violência contra a mulher. Considerando que nós temos, né, o aparato público, né, que nós temos os serviços disponíveis, é importante que a mulher se entenda em situação de violência, inicialmente, e entendendo que está em situação de violência, que ela saiba quais os caminhos ela deve seguir para denunciar e que ela saiba que ela terá todo esse amparo da rede municipal aí de atendimento. E quando a gente fala em violência doméstica, também existe uma preocupação até pelos dados que foram divulgados nesse relatório encomendado, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que parte dessas agressões acontece ali na frente, por exemplo, de filhos, né, de crianças, e que gera, com certeza, um impacto também para essas pessoas, né, que no futuro podem ou replicar essa atitude como sendo normalizada, ou mesmo, né, sofrer ainda mais de ver essa situação de agressividade nesse ambiente, né? E aí as crianças, quando a gente fala, né, da busca por ajuda, por informação, como é que a gente lida com esses pequenos nesse ambiente? Bom, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas são em primeiro plano, né, para as mulheres vítimas de violência. Tivemos uma interpretação recente estendendo as medidas protetivas também para casais homoafetivos, sejam eles homens ou mulheres, mas a princípio para as mulheres, então, vítimas de violência, mas as medidas se estendem também para todo o núcleo familiar que, de certa forma, possa ser atingido por essa situação. Com relação às crianças, se a mulher pede uma medida protetiva e essa criança, por exemplo, se esse relacionamento é um relacionamento que não existe mais, que nos últimos dados a grande maioria, né, dos agressores são ex-companheiros, ex-namorados, ex-maridos, existe todo um cuidado para que a possibilidade de convivência entre pais e filhos não se torne problemática para essa mulher que tem a medida protetiva. Então, normalmente, nas medidas protetivas, vem a informação de que caso haja necessidade de convivência, por exemplo, que a entrega dessa criança ou desse adolescente para o genitor seja feita por um terceiro, que esse genitor não retire no domicílio dessa mulher que tem a medida protetiva. Fora uma alteração legal recente, dizendo que quando é uma situação extremamente grave de violência contra a mulher e está se discutindo a guarda, que não se aplicará a regra que é a guarda compartilhada, exatamente por conta dessa necessidade de afastamento entre agressor e vítima. Além disso, os serviços, eles também disponibilizam atendimento para as crianças e para os adolescentes. O abrigo, que, né, você falou no início da nossa conversa, ele recebe as mulheres com seus filhos também, dentro, né, das condições e dos requisitos ali necessários e avaliados pelo abrigo. O serviço de atendimento a essa mulher se estenderá a essas crianças também, que também serão acolhidas. As duas delegacias que nós temos em Campinas têm um espaço apropriado para recebê-las. Então, existe uma preocupação com essas crianças também, mas, além de toda essa preocupação do Estado para com as crianças, vai ter que ter um cuidado, um olhar muito mais
cuidadoso e mais delicado e mais atencioso para essas crianças ali dentro do núcleo familiar. Porque o entorno da mulher sofre também com esse tipo de violência e aí é preciso, né, dessa conscientização até para poder agir aqueles que estão próximos, né? Porque a gente acaba enfatizando a violência pensando na agressão física, mas muitas vezes essas mulheres sofrem outras formas, né, de violência por ameaça, intimidação, violência psicológica. E aí não podemos fingir que não estamos vendo ou percebendo, né? Exatamente. Na realidade, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estamos falando que a maioria dos casos acontece no ambiente doméstico familiar, né? Então, a gente está falando da violência doméstica. Inevitavelmente acontece na frente dos filhos. Além do que, a gente tem que se lembrar que a agressão física, ela normalmente não é a primeira violência praticada pelo agressor, né? A violência, ela começa muito antes, ela começa com a violência psicológica, ela começa com as agressões verbais, ela começa com a agressividade descontada em coisas da casa, em coisas quebradas. Então, a criança, ela presencia, ela vivencia tudo isso, e a gente precisa ainda se recordar, Sandra, que as mulheres levam em média, né, isso as pesquisas demonstram, em torno de 15 a 20 anos, na maioria dos casos, para sair definitivamente um relacionamento de violência, com violência. Então, a gente está falando que uma criança cresce, ela tem a sua formação enquanto cidadão, enquanto pessoa, dentro de um núcleo violento. E, inevitavelmente, isso vai trazer reflexos aí na sua vida adulta. E é isso, identificando essa conduta, né, reconhecendo que existe também essa violência para quem sofre ou para quem percebe, né, que isso está acontecendo com alguém próximo. As denúncias, né, para a gente poder aí direcionar, tem o telefone 190 da Polícia Militar, tem o telefone 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Aqui em Campinas, como a Jaqueline lembrou, são 2 delegacias da mulher. Uma fica lá na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior, no Jardim Proença. A segunda delegacia fica 24 horas aberta na Rua Ferdinando Panatone, lá no Jardim Pauliceia. Aí é um caminho para esse início, porque depois o suporte também será direcionado para que ela tenha essa proteção depois de fazer a denúncia. Jaqueline, muito obrigada por estar hoje com a gente e ajudar também nessa reflexão junto com os nossos ouvintes. Imagina, Sandra, eu queria só deixar um recadinho que eu acho extremamente importante antes da gente encerrar. Sim. Que é para que a sociedade entenda que o tempo de a mulher se entender em violência e procurar ajuda não é o tempo que a gente gostaria. Então, é muito importante que a rede de apoio tenha compreensão, não julgue essa mulher que está em situação de violência, mas que ainda não conseguiu sair dela, e ao invés de julgar, que dê a ela, então, essas informações, que são as que nós estamos passando aqui hoje, de maneira carinhosa, de maneira empática, com um olhar cuidadoso, porque no momento que ela conseguir, que ela se sentir fortalecida para isso, ela estará amparada por essa rede de apoio. Obrigada, Jaqueline. Uma boa semana para você. Imagina, eu que agradeço. Boa semana para vocês. Boa semana. 9h59. CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro,